Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui. Queria agradecer a professora Antonieta, professor Alexandre, professor Charles, né, o Instituto de Economia da UFRJ, por esse convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os estudantes, né? Em função de que eu não estou aqui com o notebook aqui na minha frente, eu vou ter que ficar em pé, né, para poder, tomando como referência os slides, né? Bom, então, o que eu vou falar aqui é resultante de uma pesquisa que a primeira parte dela está sendo publicada na revista Dados, segundo os editores. Acho que vai sair no próximo número, agora final do ano, início do próximo ano. E na revista, o artigo chama-se 3x4, Crises Econômicas Internacionais e Estados. E aqui eu coloquei o nome Crises Econômicas Internacionais e Estados em Perspectiva Comparada, Estados Unidos, Alemanha e Brasil, né? Bom, como a professora Antonieta falou, por favor, Antonieta, quando passar uns 25 minutos, você me dá um toque para eu ter noção, tá? Como a professora Antonieta falou, eu sou da ciência política e trabalho numa área que é de fronteira, que é a economia política, né? Que envolve tanto a economia, a ciência política, a sociologia, a história, né? Entre outras disciplinas, e eu entro na economia política mais na perspectiva do cientista político e talvez do sociólogo político. Não sou um economista, né? Bom, o objetivo dessa pesquisa, né, então, é abordar os impactos, né, em 3 países, né, nos estados de 3 países, que são Estados Unidos, Alemanha e Brasil, os impactos de 4 crises econômicas internacionais, né, que ocorreram até antes da pandemia, que são a longa depressão, né, que se deu no final do século XIX, depois a Grande Depressão, que é a mais conhecida de todos nós, de 29 a 39, a crise de estagflação que ocorreu nos anos 70 e a crise de 2007 e 2008. A crise da pandemia ainda estou começando a estudar. A minha inspiração para fazer essa pesquisa é um livro que talvez vocês conheçam, de um sociólogo, cientista político, chamado Peter Gurevitch, né? Ele escreveu um livro chamado Politics in Hard Times, né? Políticas em Tempos Difíceis, né? Respostas comparativas às crises econômicas internacionais. Esse livro ele escreveu em 1986. Né? Então, nesse livro, ele estuda, a partir das 3 primeiras crises ali que eu mencionei, a longa depressão, a grande depressão e a crise de estagflação, ele estuda quais foram as respostas que alguns países que ele selecionou deram a essas crises e como que essas respostas, sobretudo de política econômica, e quais foram as coalizões que ampararam, né, essas respostas, essas decisões de política econômica para enfrentar as crises. Inspirado nisso, eu resolvi acrescentar um outro elemento, além das políticas públicas na área de economia, além das coalizões, eu coloquei um outro elemento que é a questão do regime político. Qual foi o impacto dessas crises no regime político, né? Por que eu escolhi levar em conta também o regime político? Porque, hoje em dia, a gente discute muito a crise da democracia, né? A autocratização de regimes, né? Fenômenos como Trump, Bolsonaro e outros, né? Então, essa discussão na minha área, que é a ciência política, muitas vezes é feita levando em conta apenas aspectos relacionados mais exclusivamente à ciência política, quando eu acho importante a gente entender o regime também numa perspectiva
de economia política. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Bom, então, em relação à metodologia, né? Como são 4 crises que ocorreram em diferentes períodos, né? E como são 3 países, né? Então, é o método histórico comparativo. Por que eu escolhi Estados Unidos, Alemanha e Brasil? Eu escolhi esses 3 países porque, em algum momento, ou no passado, no caso da Alemanha com Hitler, ou mais recentemente, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, com Trump e Bolsonaro, esses 3 países passaram ou por regimes ou por processos de autocratização respaldados na mobilização de massas. Nem toda a autocratização se apoia na mobilização de massas. Por exemplo, nós tivemos um regime militar no Brasil de 64 a 85, a ditadura militar, não era um regime mobilizador de massas, ao passo que o nazismo, o fascismo, com certeza foi, e as pessoas, né, os autores que consideram que há elementos, não propriamente um regime, elementos fascistas ou neofascistas no trumpismo e no bolsonarismo, destacam, né, entre outras características, essa questão da mobilização de massas como uma alavanca importante para esses movimentos neofascistas e mais propriamente para um regime fascista, né? Então, não tenho muito tempo para estender, mas o método comparativo, né, específico, é o método indireto da diferença ou o método conjunto da semelhança e da diferença, que está presente na obra de John Stuart Mill, né? Nessas 4 crises, há diferentes respostas, né? Os países são diferentes e há diferentes respostas, né, nos diversos momentos, e isso permite a gente tentar visualizar que contextos, que situações e que respostas são mais favoráveis para a gente entender, né, por que há autocratização ou por que há avanço da democracia, né? Então, é esse o objetivo. É mais ou menos o seguinte, né? O quadro para comparar. Então, nós temos as crises econômicas internacionais, 4 crises, coloquei ali como A, B, C e D. Os países são Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Aí, eu quero observar, houve mudança quantitativa ou qualitativa no regime? Mudança qualitativa seria assim, um regime democrático passar por um regime autoritário ou vice-versa, muda da água para o vinho, digamos assim. E uma mudança quantitativa é um regime democrático passar por um processo de desdemocratização, ou um regime autoritário se tornar ainda mais autoritário, né? Então, a gente sabe que tem mudanças qualitativas e tem mudanças mais gradativas, mais quantitativas, né? E o tipo de mudança que ocorreu, né? Passou de autoritarismo para democracia, mais ou menos autoritarismo, mais ou menos democracia, como eu falei. Bom, então, o argumento é o seguinte, né? As crises internacionais, dentro de uma perspectiva dos métodos quantitativos, digamos assim, a gente poderia vê-las como variáveis independentes, né? Elas são, em alguma medida, um fator causal, né, no sentido de impulsionar uma mudança nos países, né, nas políticas internas dos países, né. Então, elas são estímulos externos comuns, essas crises, né. Então, todos esses países estão inseridos no mercado mundial. A gente vai ver que as 4 crises que eu mencionei, elas impactaram na política interna dos Estados Unidos, da Alemanha e do Brasil. E o Estado é a grande
variável dependente. E para operacionalizar o conceito de Estado, para não ficar assim muito difícil comparar o que exatamente aconteceu nesses estados em decorrência das crises, eu defino o Estado, né, o conceito de Estado eu delimito a partir de 3 elementos. O Estado, ele toma decisões. Então, o Estado é um decision maker, né? Então, e decisões sobre economia, sobre política econômica, são estratégicas, são muito importantes. Frequentemente, nas crises, tem uma polêmica em torno da política econômica. Segundo, além do Estado ser um tomador de decisões, ele tem a dimensão de ser também um regime político. Todo Estado tem um regime político, seja uma democracia, um absolutismo, uma semidemocracia. Todo Estado tem um regime, as regras do jogo, como é que troca governo, se tem eleição, se não tem eleição, quem vota, quem não vota. Então, o Estado toma decisões. Segundo, o Estado é um regime político, todo Estado tem um regime político. Terceiro, as decisões que o Estado toma, né, sejam decisões de política econômica ou mesmo as decisões sobre as regras do jogo político, elas precisam ter suporte, precisam ter apoio, elas precisam estar respaldadas, né, nos atores políticos, né? Então, uma dimensão importante do Estado é que ele é uma estrutura que está alavancada em coalizões. E eu trabalho com uma perspectiva de que a gente deve olhar, né, para as coalizões na sua dimensão político-institucional. Por exemplo, no Brasil a gente fala muito em presidencialismo de coalizão, é uma dimensão político-institucional da coalizão. Mas também nós temos vários autores, sobretudo no passado, hoje não é tão comum, né, como Fernando Henrique, Elie Diniz, Renato Boschi, Ottaviani e outros, que falavam em coalizões de classe, né? Então, eu vejo coalizão numa perspectiva ampliada, no sentido de que ela envolve elementos político-institucionais e elementos sociopolíticos, né, que diz respeito aos grupos sociais, classes sociais, frações de classe, grupos de interesse e assim por diante, né? Bom, uma questão teórica fundamental é assim, qual é compatível o capitalismo neoliberal? Ele é compatível com a democracia? Existe uma discussão clássica sobre se o mercado, sobre se o capitalismo é ou não favorável à democracia. Isso aí está, à sua maneira, por exemplo, desde Montesquieu e outros autores, e essa questão é uma questão de fundo, né? Em função da crise simultânea desse modelo de capitalismo e da crise da democracia, pergunta-se em que medida o capitalismo neoliberal é favorável ou é desfavorável à democracia, em que medida as autocratizações que nós temos observado têm a ver com uma certa incompatibilidade do capitalismo neoliberal, que é um modelo específico de capitalismo, uma incompatibilidade desse capitalismo com o regime democrático. Então, como eu falei, um conceito tridimensional do Estado, né, o Estado como uma estrutura de poder alicerçada em coalizões, o Estado como tomador de decisões e o Estado como um regime político. Precisei mobilizar um conceito genérico de crise econômica, né? É uma deterioração, né, abrupta, forte no desempenho da economia, do agregado econômico, indicada por crescimento baixo e aceleração da inflação ou deflação, e que não se autocorrige, né? Essa crise não se autocorrige, ela demanda uma intervenção da esfera política. Aí eu faço algumas hipóteses, né, sobre as relações entre as crises internacionais
e os regimes. Primeira hipótese, né? As crises tendem a aumentar ou diminuir os níveis de democracia ou autocracia dos regimes, ou mesmo a mudá-los. Então, as crises tendem a mudar os regimes, ou qualitativamente ou quantitativamente. Depois, a autocratização do regime, em vários graus, né, depende da existência de relações de forças pró-burguesas, que subordinam os trabalhadores, ou de um equilíbrio de forças pró-autonomização do Estado. 3. O compromisso democrático dos atores tende a ser uma barreira contra a autocratização. Aí, não vou falar tanto, mas só para mencionar que a autocratização, que é a hipótese 2, né, eu desdobro ela em 3 subhipóteses, digamos assim, não vou detalhar para a gente não perder tanto tempo aqui, porque temos um tempo aí específico. Tá? Aí, então, aqui são os dados, as informações. O texto ele tem 40 páginas, tem muita informação, não tem como falar tudo aqui. Né? Então, eu precisei sacrificar alguns conteúdos para apresentar mais os dados, os resultados. São, na verdade, são 4 crises e 3 países. 4 vezes 3, 12. Só que a crise da Grande Depressão, ela tem uma fase inicial, antes da guerra, porque eu trabalho com a ideia de que a Segunda Guerra foi um desdobramento da Grande Depressão. Né? Na Grande Depressão, desde 22, com a Marcha sobre Roma, de Mussolini, e a partir, sobretudo, da Grande Depressão com o nazismo na Alemanha, né, a Grande Depressão ela se deu no contexto da segunda onda reversa da democracia. Ela alavancou, através de processos nacionais e internacionais, alavancou a autocratização, né? De modo que essa autocratização foi um elemento importante na ação, nos fatos que levaram à Segunda Guerra. Então, eu analiso a Longa Depressão em 2 momentos. Então, em vez de 4 vezes 3, 12, mais um segundo momento, que é o pós-guerra, mais 3 situações. Então, são 15 contextos. 15 contextos. Bom, então, começando os 3 primeiros contextos, aqui a Longa Depressão, né, que se deu no final do século XIX, teve 2 momentos importantes, Pânico de 1873 e o Pânico de 1893. Com economia política internacional, desculpa que está em inglês aí, que não deu tempo de passar para o português. O contexto de economia política internacional, né? Uma economia liberal, livre comércio, um contexto de mudança do bimetalismo, né? Ouro e prata, para o padrão ouro, né? Inclusive o Polanyi diz que essa padronização da política econômica para buscar mercados autorregulados é um fator crítico de risco, né? De crises, né? E essa crise ocorreu no momento de início, né, de padronização, né, do gold standard. Né? Depois, contexto de segunda revolução industrial e um contexto, né, econômico e militar de imperialismo. Né? Eu sei que nem todos trabalham com esse conceito. Bom, e as respostas de economia política é o seguinte: se deveria manter o livre comércio defendido pela economia neoclássica, pela ortodoxia neoclássica, ou se deveria haver protecionismo. Segundo o Gurevitch e outros autores, a própria economia neoclássica permite, em algumas situações excepcionais, permite medidas protecionistas. De qualquer modo, o debate era esse, sobre os países devem, diante da crise, se manter no livre comércio ou devem estabelecer medidas protecionistas. Né? Em termos de tendências de regime político, essa crise ocorreu na chamada primeira onda democrática. Esse é um conceito que está no livro do Samuel Huntington, não sei se vocês já ouviram falar, e que aborda a questão das ondas democráticas. Né? Então, era um momento de primeira onda democrática, de uma certa ascensão dos trabalhadores. Por exemplo, o Partido Social Democrata na Alemanha, um partido muito forte, né? Nessa época, e um momento de aumento do sufrágio universal. Aí, as respostas, né?
Então, as três dimensões do Estado: o Estado como coalizões, o Estado como tomador de decisões e o Estado como regime. Na Alemanha, o que ocorreu foi o seguinte: a Alemanha era um país que tinha se unificado em 1871, 72, e o Bismarck, chanceler, um político muito importante na história da Alemanha, tal, ele conseguiu um feito importante. Isso está descrito em detalhes no livro chamado Bread and Democracy in Germany, escrito pelo historiador econômico Gerschenkron, né? Ele diz que Bismarck conseguiu fazer com que os fazendeiros da Prússia, os Junkers, né, saíssem da posição de livre comércio e apoiassem o protecionismo que os industriais da Alemanha estavam defendendo, em função de que a Alemanha, em comparação com a Inglaterra, saiu tardiamente na corrida industrial, e a Alemanha, os industriais alemães da indústria pesada estavam defendendo o protecionismo. Então, o Bismarck conseguiu costurar, né, através das associações empresariais e dos partidos no parlamento, conseguiu costurar o que ele chama de coalizão do ferro e do centeio, né? Uma coalizão protecionista, tanto para a indústria quanto para a agricultura. Aqui tem os partidos, né, que se envolveram nessas negociações. Teve uma votação no parlamento, até preparando essa palestra aqui, antes já tinha escrito o texto. Tem um verbete lá na Wikipédia, não sei, em que detalha a aprovação dessa lei no parlamento da Alemanha, para quem quiser. Então, aí, essa coalizão, né, grosso modo, colocou a Alemanha, aos poucos, numa posição militarista, imperialista, e um regime autoritário competitivo, né? É autoritário, mas tem eleições, né? Depois, nos Estados Unidos, né, foi relevante o pânico de 1893. Esse pânico, 3 anos depois, no contexto do pânico, houve uma eleição nos Estados Unidos, eleição de realinhamento. Uma eleição importante em que o candidato do Partido Republicano, apoiado pelo Rockefeller, JP Morgan, Andrew Carnegie, os capitães da indústria dos Estados Unidos, derrotaram o candidato democrata, tido como populista e defensor dos direitos sindicais e dos trabalhadores. Foi uma eleição de realinhamento. É um conceito que os americanos têm sobre algumas eleições que mudam, né? Mudam o temário, mudam a pauta política, mudam o comportamento dos eleitores. E nos Estados Unidos, o que ocorreu foi protecionismo para a indústria, livre comércio para a agricultura, e foi um período em que, a partir dessa vitória republicana, durante até 29, até a Grande Depressão, a predominância política foi do Partido Republicano, que ganhou quase todas as eleições, e a pauta da indústria foi uma pauta importante nesse período, protecionismo para a indústria e livre comércio para a agricultura. Alguns dizem que isso foi uma das explicações para a agricultura dos Estados Unidos enfraquecer. No Brasil, o pânico de 1873, né, uma década de deflação, né, teve a abolição da escravidão. Os cafeicultores, após 10 anos de deflação dos preços do café, e insatisfeitos também com a escravidão, que foi decretada sem indenização, eles queriam indenização pelos escravos, os fazendeiros, inclusive os fazendeiros monarquistas, se coligaram aos fazendeiros republicanos, apoiando a proclamação da República, apoiando o fim da monarquia, dando origem, né, à República Oligárquica, que foi uma mudança de regime. Então, temos aqui claramente uma mudança de regime no Brasil e algumas alterações importantes também na Alemanha e nos Estados Unidos. Depois, a grande Depressão, antes da guerra, né? Então, contexto internacional de liberalismo, de livre comércio, de padrão ouro, né? E também de militarismo e de imperialismo, né? Bom, a economia política, naquela época, ainda era a ortodoxia neoclássica, só que essa Grande Depressão, como todos nós sabemos, trouxe uma grande inovação, que foram as respostas
keynesianas de estímulo à demanda. Nessa pesquisa eu cheguei a encontrar uma carta que o Keynes publicou para o Roosevelt, acho que em 1932, na primeira página do New York Times, propondo medidas de estímulo à demanda. Então, essas medidas keynesianas surgiram no contexto da Grande Depressão e que são uma inovação de política pública decorrente desse contexto da crise, né? Então, contexto de primeira onda reversa, né? A longa depressão no contexto de primeira onda reversa desde 22, com a marcha sobre Roma de Mussolini, contexto de autocratização de início do fascismo, né? Em relação ao impacto nos estados, né? Na Alemanha, vivia-se a crise da República de Weimar, né? Ocorreu também na Alemanha, em 1932, uma eleição crítica, em que o partido nazista ele não chegou a ter a maioria dos votos, mas como o Partido Socialista e o Partido Comunista estavam divididos, porque naquela época o Partido Comunista, que era ligado à Internacional Comunista, a partir de uma decisão do Stalin e dos controladores da Internacional Comunista, igualando, né, a social-democracia ao fascismo, não optaram por uma coalizão eleitoral e parlamentar, de modo que isso facilitou com que o Hitler impusesse ao presidente da Alemanha que ele fosse nomeado chanceler, e aí teve o campo aberto para a implementação da autocratização fascista, né? Mas o Hitler ele implementou várias políticas keynesianas, né? Segundo o Peter Gurevitch, foi, em termos de emprego, né, criação de empregos, que é um dos objetivos das políticas keynesianas, nenhum país, tal qual a Alemanha, foi tão bem sucedido em criar tanto emprego em tanto tempo, por meio de obras públicas e por meio de indústria bélica, né? Investimento em empregos na indústria bélica, né? Nos Estados Unidos também teve uma eleição crítica, que foi uma eleição de realinhamento, que deu a vitória ao presidente Roosevelt, né? E a partir de então se configura aquilo que os norte-americanos chamam de New Deal Coalition. Durante várias décadas, até o final dos anos 60, início dos anos 70, os democratas ganharam quase todas as eleições, exceto duas, mas mesmo assim, naquela época, o próprio Nixon chegou a dizer, hoje somos todos keynesianos, né? Então, um contexto de fortalecimento, no caso dos Estados Unidos, né, diferentemente da Alemanha, fortalecimento da democracia, né, mudança da pauta política, né, a partir da New Deal Coalition, entra na agenda pública os direitos sociais, início dos direitos sociais e dos direitos civis, né? Poderíamos interpretar o que ocorreu nos Estados Unidos como uma versão yankee, né, do compromisso histórico que se configurou mais claramente, né, na Europa, né, compromisso histórico entre capital e trabalho. Depois, no Brasil, houve 3 mudanças de regime no contexto da Grande Depressão. Se vocês lerem, por exemplo, Boris Fausto, na História da Revolução de 30, ele argumenta que a Grande Depressão jogou um papel importante na Revolução de 30, né? Então, uma coalizão revolucionária composta por liberais, tenentes, cúpula militar e fazendeiros que estavam descontentes com as políticas do Washington Luiz de enfrentamento da crise, né? Então, uma primeira mudança no Brasil foi a Revolução de 30. Uma segunda mudança, mais curta, né? Até essa eu não coloquei no texto, eu me arrependi, mas tudo bem, já era, né? Foi curta, né? Porque eu fiquei em dúvida, eu tinha que economizar cada palavra, porque tem limite de palavra e tal. Enfim, a Revolução de 32 e a Constituição de 34, em função da Revolução Constitucionalista, um regime que durou 3 anos só, vocês sabem, né? E depois a terceira mudança de regime foi o Estado Novo, né? Uma autocracia nacionalista, né? Uma coalizão autoritária, né? Um populismo autoritário, e que deu, né, foi um momento importante do Estado desenvolvimentista no Brasil, da modernização conservadora, etc.
Depois, o segundo momento da Grande Depressão, que é no pós-guerra. Então, só para aqui, claramente, ó, duas mudanças de regime no contexto da Grande Depressão, claras, aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, e no Brasil, 3 mudanças de regime em pouco tempo, né? Nos Estados Unidos, o que teve foi a New Deal Coalition. As respostas são diferentes. Aí, no pós-guerra, então, economia mista ali, né, já configurada desde os anos 30, o padrão dólar-ouro, né, que foi aprovado nas conferências de Bretton Woods, controle de capitais, né, o início dos anos dourados do capitalismo, Guerra Fria. Então, políticas keynesianas, etc., políticas de bem-estar social em alguns países, inclusive o Bismarck foi um dos pioneiros em política do bem-estar social. As tendências de regime político, a partir do fim da guerra, né? Segunda onda democrática, né? Ascensão, né, dos trabalhadores e da democracia, isso num primeiro momento, porque essa segunda onda democrática, ela durou pouco, ela durou mais ou menos de 43, 44 até 56, 57, quando já começa uma onda reversa, né, de autoritarismo. Bom, na Alemanha teve uma mudança de regime, embora no caso da Alemanha não foi por variáveis internas. As forças aliadas dos Estados Unidos, né, combateram na guerra, como nós sabemos, o nazismo e houve intervenção na Alemanha e foi imposto uma mudança de regime democrática, né? E retomou-se lá uma coalizão entre a indústria de ponta, visando exportação, e os trabalhadores qualificados. Essa coalizão tinha vigorado durante a República de Weimar. Bom, e começa a se configurar na Alemanha a economia social de mercado, né? Nos Estados Unidos ainda prevalece a New Deal Coalition. No Brasil tem também uma mudança de regime, como nós sabemos, né? A queda do Vargas, que foi deposto pelos próprios militares, né? Uma democracia populista, do ponto de vista político-institucional, uma coalizão, grosso modo, entre o PTB e o PSD, né? E é um momento do nacional-desenvolvimentismo, versão democrática do nacional-desenvolvimentismo, né? No Estado Novo, uma versão autoritária do nacional-desenvolvimentismo. Houve também, no Brasil, no contexto da segunda onda reversa, aqui já um pouco distante do fim da guerra, né? 19 anos depois, né, uma mudança de regime. Essa aí eu estou colocando mais como informação, não computei isso, porque está muito longe do fim da guerra, né? Foi 19 anos depois, o golpe militar. Bom, aí a outra crise é a crise de estagflação, né? Essa crise é muito importante, vocês devem conhecer, foi a partir dessa crise que surge, né, que emerge com mais força as propostas neoliberais, né? Margaret Thatcher foi eleita em 79, no contexto dessa crise. Em seguida, o Reagan foi eleito nos Estados Unidos também no contexto dessa crise. Essa crise ensejou que os pensadores, os economistas propondo o chamado neoliberalismo, né, pudessem colocar em prática as suas ideias, né? E é interessante observar que a crise de estagflação que ensejou, né, uma ofensiva neoliberal, é uma crise que ocorreu no contexto da terceira onda democrática. Então, de um lado, a democracia avançando, a partir de 74, a Revolução dos Cravos, depois Espanha, Grécia, vários países, a democracia avançando no mundo inteiro e o neoliberalismo ali, né, questionando uma série de conquistas democráticas, procurando falar em austeridade,
diminuição do bem-estar, criticando o bem-estar social e assim por diante, né? Na Alemanha, uma das consequências internas, né? Eu não tenho uma visão assim determinista. A crise mecanicamente produziu, tá? Não é isso, né? No texto eu procuro colocar alguns mecanismos e, na verdade, esse texto mesmo que eu falei que está na revista Dados, ele faz parte de um livro, né? De modo que só no livro mesmo que acho que eu vou poder explicar com mais detalhes os mecanismos, né? Para não ficar aquela visão determinista, né? Bom, na Alemanha o que aconteceu? Os governos do Partido da Social-Democracia Alemã foram destronados, né, desbancados por uma coalizão entre a democracia cristã e o Partido Democrático Livre, né? Essa coalizão durou de 82 a 98, né? Uma coalizão de centro-direita que foi implementando na Alemanha um neoliberalismo moderado em função da economia social de mercado. Não houve mudança de regime na Alemanha em função da crise de estagflação. O que houve foi um governo de centro-direita que se manteve durante mais de 10 anos, né, 16 anos. Bom, nos Estados Unidos emerge a nova direita, né, a vitória do Reagan, né, e a Nancy Fraser ela faz uma distinção entre 3 neoliberalismos. O neoliberalismo reacionário, que seria do Trump e do Bush pai. Depois o neoliberalismo progressivo, né? Ela mesma sabe que chamar de progressivo é meio complicado, mas neoliberalismo progressivo, entre aspas, dos democratas. E o neoliberalismo hiperreacionário, né, de Trump, né? Então, nos Estados Unidos, a partir da vitória do Reagan, né, contexto de crise de estagflação, a nova direita, esse neoliberalismo reacionário, né, que é uma aliança dos republicanos com as grandes corporações, né, bancos, especuladores financeiros, petróleo, setor imobiliário, e grupos conservadores, religiosos, racistas, etc., né? Nesse contexto, o quinto sistema partidário decorrente do New Deal é superado e entra-se no chamado sexto sistema partidário, que é como a maioria dos cientistas políticos avaliam que é a situação atual nos Estados Unidos, muita polarização. Uma das características desse sexto sistema partidário é o crescimento da polarização dentro do Partido Republicano desde o Nixon até hoje, desde os meados dos anos 70, sobretudo até hoje, né? No Brasil, essa crise de estagflação tem a ver com a crise do regime militar, a crise da ditadura militar, né? A crise da dívida externa, na crise do Estado desenvolvimentista, surge uma coalizão democrática, como a gente sabe, tem mudança de regime, lenta, gradual e segura, mas tem, né, que se consolida na Constituição de 88, né? E usando um termo da Elie Diniz, na ampliação da agenda pública, né, a partir da nova República, né, tem a Constituinte, tem a Constituição de 88. Bom, depois a grande recessão, né? A grande recessão, né, no contexto, grande recessão, como vocês sabem, é o nome que foi dado à crise, é o nome internacional da crise de 2008. Porque como são crises internacionais, eu tenho que levar muito em conta a literatura internacional, né? E tem certos nomes que são padronizados, né? A crise de 2007, 2008 e seus desdobramentos é chamada de grande recessão, assim como a da Covid, agora alguns chamam de Great Lockdown, crise sanitária, Great Lockdown e também Covid Recession. Bom, então, no contexto de ascensão do novo neoliberalismo, né? Porque tem autores que fazem uma espécie de tipologia do neoliberalismo, que como essa ideologia, digamos assim, ela vem desde da Thatcher, do Reagan,
né? Então, passou por algumas fases, né? Por exemplo, a ideia de essa radicalização da austeridade é uma coisa que é decorrente dessa crise, né? Até aqui no Brasil, às vezes a gente vê o termo austericídio, né? Esse termo, não que eles fossem menos fiscalistas no passado, mas estão ainda sendo mais austeros, né? Em relação à política fiscal do que foram em outros momentos, né? Então, na Alemanha, uma coisa interessante é que teve a chamada grande coalizão, 4 grandes coalizões nesse período. Quando a crise estourou, já tinha uma grande coalizão, o governo da Angela Merkel, já tinha uma grande coalizão. Em 2009 teve eleição, aí a democracia cristã se aliou ao Partido Democrático Livre, não precisou de grande coalizão. Mas teve, nas eleições de 2013, uma segunda grande coalizão com o Democracia Cristã e Social-Democracia, 17 também, e 21 também. Eu estou destacando esse ponto porque essa crise de 2007, 2008 e seus desdobramentos, porque quais desdobramentos? A crise de 2007, 2008 se desdobrou na crise da dívida soberana na Europa e depois na desaceleração dos países emergentes, sobretudo da China, que impactou no fim do boom das commodities, aqui no Brasil, etc. Então, na Alemanha, o que eu estou destacando aqui, a importância do compromisso democrático das elites, que é uma das hipóteses que eu coloquei, quando você tem um claro compromisso com a democracia, e no caso da Alemanha, isso se expressa nessa coalizão meio centrista entre a democracia cristã e a social-democracia. A extrema-direita cresceu na Alemanha, cresceu, só que o compromisso democrático ali segurou o crescimento da extrema-direita, né? Aqui, ó, alternativa para a Alemanha, eles chegaram a conquistar cadeiras no Parlamento Europeu, etc. Uma vez, um colega meu lá da USP, da Ciência Política, ele falou que o bolsonarismo, né, perto da alternativa para a Alemanha, perto da extrema-direita alemã, seria água com açúcar, que lá são muito mais radicais. Só que, mesmo assim, mesmo sendo bastante radicais, tem um compromisso democrático forte que segurou o crescimento da extrema-direita, né? Pelo menos até o contexto atual, né? Nos Estados Unidos, o Obama, em resposta à crise, teve seu momento keynesiano, né? Em termos de flexibilização da política monetária, implementou o quantitative easing e também políticas de estímulo monetário e políticas de estímulo fiscal, né? Só que, após o Obama fazer isso, profunda insatisfação dos republicanos, que passaram a pressionar, exigindo controle da dívida pública, etc., austeridade, e o Obama teve que ceder, né, em função da dificuldade que ele estava tendo para conseguir maioria parlamentar, né, ou na Câmara ou no Senado, às vezes nos dois, né? Bom, então, a crise de 2008 trouxe um pouquinho de keynesianismo e, em resposta a isso, né, as forças comprometidas com a economia ortodoxa radicalizaram, exigindo as políticas de austeridade, né? Então, o contexto em que o neoliberalismo progressivo, né, dos democratas começa, a partir do final do governo Obama, começa a decair, né? O Trump vence as eleições, acho que foi em 16, né? Final de 16, enfim. O neoliberalismo progressivo dos democratas era segundo a Nancy Fraser, era uma coalizão entre Wall Street, né, o Vale do Silício, Hollywood e os movimentos sociais. Era uma coalizão, assim, digamos assim, que do ponto de vista distributivo não tinha muita diferença em relação ao neoliberalismo reacionário do Bush, mas que do ponto de vista do reconhecimento, né, questão racial, gênero, identidade sexual, etc., era mais progressista, né? E depois, né, essa crise ela ensejou, né, um fortalecimento do que a Nancy Fraser chama de o neoliberalismo hiperreacionário, né, do America First, né?
essas tendências autocratizantes, alguns chamam de nacionalismo, neoliberalismo nacionalista do Trump, né? Bom, e no Brasil, né, a gente conhece mais a situação, né? A Dilma ganhou em 2014, já no contexto de a economia estava com problema, né? E uma profunda ofensiva, né, do PSDB e mesmo do PMDB do Temer, contra a governabilidade, contra a continuidade da presidente no governo, né? Muita pressão para mudar a política econômica, a política fiscal, para haver mais rigor com o tripé macroeconômico e a crise de corrupção, né, a crise dos partidos políticos, o PT, o PMDB, o PSDB, os três principais partidos políticos do Brasil, naquele contexto, entraram em crise. Isso ensejou, né, uma alternativa autocrática, neofascista, segundo alguns, né, que foi o bolsonarismo, né? E então, podemos interpretar, relacionar os acontecimentos no Brasil com a crise de 2008 e seus desdobramentos, né? Então, avaliando as hipóteses, né? Aqui rapidamente, né? Quanto tempo que eu tenho, Antônio, por favor? Está no final? 5 minutos. Tá. Então, basicamente, é o seguinte, né? São 15 contextos que eu mencionei no começo, né? Houve 8 mudanças de regime nesses 15 contextos, né? Então, no Brasil, a primeira no Brasil, na Longa Depressão, a proclamação da República. A segunda, na Alemanha, o fim da República de Weimar e a ditadura fascista de Hitler. A terceira, a Revolução de 30. A quarta, a democracia de 34 e 37. A quinta, o Estado Novo, né, respaldado numa coalizão ditatorial. A sexta, que foi mais imposta externamente, na Alemanha, a democratização da Alemanha no pós-guerra, final da guerra. A sétima, a democratização no Brasil, no final da guerra. O Brasil tinha lutado, ao fim e ao cabo, ao lado dos aliados, mas tinha uma ditadura. Então, a gente sabe que esse foi um dos argumentos para a queda do Vargas em 1945. Né? E a oitava mudança de regime foi no contexto da crise de estagflação, né, no Brasil, né, a ruptura da Tríplice Aliança. Isso está bem descrito no livro do Peter Evans. Né? Ele explica o que é a Tríplice Aliança, e depois a gente pode observar que essa Tríplice Aliança, com a crise da dívida externa, né, com as dificuldades de manter ao Estado desenvolvimentista, né, houve uma mudança de regime no Brasil no contexto da crise de estagflação. E sempre que tem autocratização, tem uma coalizão, né, de poder, né, pró-burguesia, né, e de subordinação dos trabalhadores. Isso ocorreu com Bismarck. O Bismarck ofereceu políticas sociais, acidente de trabalho, aposentadoria, seguro-desemprego, etc. Porém, controlando os trabalhadores, prendendo os militantes do Partido Social Democrata, alguns para poder concorrer ao hashtag, né, ao parlamento, tinham que lançar candidatura avulsa, para esconder que eram do Partido Social Democrata. Também subordinação dos trabalhadores com Hitler, subordinação dos trabalhadores no Estado Novo, né? E também política dura, né, contra os direitos sociais, contra as políticas sociais. O Trump
chegou a tentar mudar o Obamacare, jogou pesado para mudar um pouco o que o Obama tinha conseguido em termos de política de saúde. E também, claramente, contra os trabalhadores, contra os sindicatos, contra o MST, contra o comunismo, né, o Bolsonaro. Né. E compromisso democrático, tem situações, são 15 situações, mas tem situações como o Brasil na Grande Depressão, em que tem 3 acontecimentos, 3 mudanças de regime. Né? Então, tem 8 situações também em que o compromisso democrático foi uma barreira contra a autocratização. Né? Nos Estados Unidos tinha fascista nos Estados Unidos. Né? Se a gente for garimpar, a gente encontra, mas eles foram colocados no seu devido lugar. Não teve uma elite lá que efetivamente alimentou o crescimento do fascismo ali na Grande Depressão. Então, exatamente. Aqui, depois, no Brasil, né, 34, 37, teve a Revolução de 32, Revolução Constitucionalista, uma Constituição, um regime constitucional que durou apenas 3 anos, mas de questionamento do autoritarismo do Vargas, demora de chamar uma Assembleia Constituinte, etc. Né? Depois, teve um compromisso democrático nos Estados Unidos no pós-guerra, né? Na Alemanha no pós-guerra, e também no Brasil, no pós-guerra, a democracia populista. E também, a partir da crise de estagflação, a Aliança Democrática, né, os empresários, por exemplo, aquela manifesto da Gazeta Mercantil, assinado por Antônio Emílio de Moraes, Cláudio Bardella, vários empresários brasileiros contra o suposto contra o intervencionismo do segundo PND, do governo Geisel, e assim por diante, e o início da defesa, né, de uma democratização do país, né, com Biden também, e aqui também, na Alemanha, né, um atual compromisso democrático. Para encerrar, a última slide mesmo aqui, ó, conclusão, né? A conclusão. Bom, aí eu vou ler, então. Os impactos das crises econômicas internacionais nos países tendem a reequacionar o Estado nas 3 dimensões de seu conceito aqui adotadas, como estrutura jurídico-política de poder alavancada em coalizões, 2, como tomador de decisões, e 3, como regime político. Cada Estado constitui uma totalidade na qual destacam-se, entre outros, os 3 componentes analisados. Depois, os impactos nos Estados decorrentes das crises econômicas internacionais também podem ser investigados nas crises econômicas nacionais. Né? Isso que eu estou fazendo para crises econômicas internacionais, a gente pode fazer esse exercício, tentar fazer esse exercício para as crises mais endógenas. Né? Depois, o regime político é uma dimensão da economia política. O autoritarismo apoiado em mobilização de massas, seja configurando um regime fascista ou apenas, entre aspas, né, movimentos fascistas, surgiu nas 2 principais crises mundiais, em que a economia política internacional tinha um conteúdo liberal acentuado. Na Grande Depressão surgiu o fascismo, o nazismo, e na Grande Recessão, Trump, Bolsonaro, etc. Depois, por fim, o capitalismo, né, neoliberal ou liberal, né, tende a engendrar crises e contradições que alimentam alternativas políticas incompatíveis com a democracia. As ondas de reversão democrática em 22, Mussolini, e depois, de 22 até 44, e no pós-2008, expressam essas contradições. Então, era isso. Obrigado. Parabéns, uma pesquisa enorme, muita reflexão, muita teoria e muitos dados também. Antes de abrir aí para as perguntas, eu gostaria de fazer alguns comentários para você. Eu acho extremamente estimulante seu trabalho.
Eu acho que além da variável Estado, seria interessante você trabalhar no futuro, nesse seu livro, com a economia doméstica. O que está acontecendo com a economia doméstica quando vem a crise internacional, né? Então, eu acho que isso vai ajudar, por exemplo, se você pensa na Alemanha, né, ela está com uma grande crise quando vem a crise de 29, né? Nesse sentido, de ser mais uma variável além do Estado, né? Dá trabalho, porque vai ter que levantar a economia doméstica em cada momento, em cada país, mas eu acho que enriquece, né? Porque ajuda a entender as coalizões, né? A outra questão é por que a data do New Deal que você coloca vai de 32 a 68. Eu colocaria o New Deal quer dizer, na verdade, a era Roosevelt, né, de 32 a, na verdade, 34, depois que é eleito e começa a implementar as políticas, até a chegada do Reagan, né, que é o fim das políticas, começa a desarmar as políticas do Roosevelt. Eu gostaria que você comentasse. Outra questão é que a grande recessão de 2007 e 2014, ela é vista por alguns autores, e inclusive pela revista Economist, como um desdobramento de 3 recessões. Inclusive, a Economist tem uma capa que ela tem 3 volumes, cada volume é uma das crises. A primeira nos Estados Unidos, né, 2007, 2008, 2009. A segunda na Europa, 2010, 2011, e pega principalmente a Europa meridional. Grécia é o grande problema ali, né? E a terceira é a crise nos países em desenvolvimento. Pega a Índia, pega a África do Sul, Brasil, Argentina, né? Então, na verdade, é como se a crise fosse tendo, né, um desdobramento em cada uma das regiões. Isso ajudaria um pouco a entender essa grande recessão e por que a austeridade é mais forte na Europa do que nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o que se faz com a Grécia, né, o que o Banco Europeu faz com a Grécia, tem até um filme recentemente na Netflix, se alguém lembrar o nome, maravilhoso, né? Maravilhoso, que é exatamente o que acontece com a política de austeridade da Merkel sobre a Grécia, né? Dobra o governo grego, né? Então, é interessante essa questão da força da austeridade, mais na Europa do que nos Estados Unidos. E aí eu acho que 2 leituras, eu não me lembro se você colocou na sua bibliografia. O Mark Blight, que tem um livro sobre austeridade, que exatamente pega esse movimento de austeridade na Europa, e a Vivian Schmidt, que vê o pós-crise e o realinhamento dos países e da União Europeia após essa recessão. A Vivian Schmidt, acho que é o último livro dela. Mas isso é só ideias para complementar o seu livro, e eu só gostaria de que você falasse sobre o New Deal terminando em 68. Tá, então vou comentar isso que você falou. Bom, isso aí, para eu fazer essa pesquisa, eu tive que levar em conta muitas fontes secundárias, né? As de 2007 para cá, peguei muitas fontes primárias, mas até a crise da inflação, muita fonte secundária, né? Pessoas especialistas sobre os diversos fatos que eu observo ali. E existe, entre os cientistas políticos que se referem a essa ideia de realinhamento político e New Deal Coalition, a ideia de que esse alinhamento teria entrado em crise no início dos anos 70 e tal, né? Mesmo, por exemplo, o Nixon, em algum momento eu mencionei, ele falou, somos todos keynesianos, mas um pouco depois disso, ele implementou o chamado Nixon Round, né? O Nixon Shock,
Nixon Shock, né? Ele rompeu com essa conversibilidade do dólar-ouro que tinha sido acordada nos acordos de Bretton Woods, né? Então, começaram a acontecer, não lembro agora de cabeça, mas, por exemplo, os eleitores do Sul que votavam, os brancos e os pretos do Sul, do Texas, eles votavam na coalizão do New Deal, né? Aos poucos, nas eleições mesmo, já com Carter, Jimmy Carter não foi reeleito, né? Os eleitores sulistas foram se dividindo entre os pretos votando nos democratas, né? E os brancos aderindo ao racismo, né? Aos republicanos, ao conservadorismo, né? Então, baseado nessa literatura que eu avalio, né? Meio repetindo o que eles falam, que teria havido o fim do alinhamento eleitoral, porque eles têm uma sociologia eleitoral muito desenvolvida lá, coisa que não sei se nós temos aqui. Então, eles acham que houve a crise da New Deal Coalition, né? Em relação às 3 crises, eu mencionei que a crise de 2008 se desdobrou na crise da dívida soberana na Europa e na desaceleração dos países emergentes. As bibliografias que você indicou são muito boas, eu não sabia desse último livro da Vivian Schmidt, né? E no livro, realmente, eu sou meio forçado mesmo a falar sobre a economia nacional, como que a crise internacional impactou nas condições em que se encontrava a economia nacional, né? Bom, era isso.